Caríssimos irmãos e irmãs, o mês de junho ele é marcado pelas celebrações de algumas festas de santos importantes, né? Na nossa liturgia, claro, na tradição cristã, mas também na piedade popular. Nós já celebramos Santo Antônio, celebramos São João Batista e vamos celebrar São Pedro. É São Pedro e São Paulo, né? A igreja no Brasil celebra no domingo seguinte, por isso que nós interrompemos então a liturgia do tempo comum, para a gente lembrar, essa é uma festa solene, né? Essas duas grandes colunas, né, na história do cristianismo, Pedro e Paulo, cada um, é claro, com a sua particularidade, mas são dois santos que marcaram muito a história da igreja, né? Marcaram e oferecem para nós essa necessária intercessão, mas principalmente são modelos para nós. Nós podemos aprender e tirar assim, várias lições das vidas desses dois santos, mas eu vou ficar só nessas três virtudes importantes, né? Que é a fé, a esperança e a caridade. Nós costumamos dizer assim que o cristão é a pessoa que crê, espera e ama. Crê, espera e ama. Fé, esperança e caridade. Então Pedro e Paulo, duas colunas da fé, duas pessoas que souberam acolher, né, e vivenciar nas suas vidas essa experiência de acreditar profundamente em Deus, né? Foram seduzidos por Deus, né? Paulo, seu testemunho de vida é muito forte, mas também de Pedro, né? Mas não só viver a fé nas consolações, mas nos momentos difíceis principalmente, né? Então, é essa lição, grande lição que nós tiramos, né? Vocês sabem que a noite ela não impede que o peregrino ele possa caminhar. Eu gosto dessa história, assim, porque ele pode ter uma lanterna para iluminando, né, os lugares onde ele deve passar. Mas, às vezes a própria lua, com a sua claridade, pode iluminar os lugares onde esse peregrino deve passar. Numa noite de tempestade ou de nevoeiro, isso não é possível. O peregrino pode ficar caminhando para cá e para lá, cair no buraco, e às vezes até morrer próximo de um abrigo, né? Nós cristãos, inspirados nessas figuras importantes da nossa igreja, nós temos uma fé, temos uma luz que vai iluminando o nosso caminho. Temos essa certeza, né? Essa certeza. Depois também nós olhamos para essas duas figuras e Paulo fala: a esperança não decepciona, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nossas vidas, né? E nós temos que ter a razão da nossa esperança, diz Pedro, né? Essa esperança de que Deus vence, Jesus ressuscitou, né? A esperança que não decepciona, isso que nós aprendemos desses santos, né? Eu também gosto da história daquele menino que pode passar por vários lugares diferentes, mas se em cada lugar ele perceber o rosto do pai, o rosto da mãe, ou de um adulto que ele conhece, ele vai tranquilo, né? Ele fica sossegado. Assim também nós podemos passar por várias experiências na vida, boas ou ruins, mas se em cada uma delas nós temos essa certeza, essa esperança de que Deus está presente, nós caminhamos em paz, caminhamos nessa esperança, como Paulo fala, que não decepciona. E depois, é claro, o amor à caridade é a marca, né, desses dois heróis. Tanto um como o outro, mas Paulo, é claro, escreveu mais. Mas Pedro também fez aquela experiência profunda depois da Páscoa e ressurreição, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas, né? Tu me amas. Então, um amor que marcou a sua vida. E Paulo também sempre insistiu. Tem textos belíssimos de Paulo, quando ele fala dessa presença, desse amor de Deus na sua vida. Eu li uma vez num livro de histórias sobre um conto judaico. O rabino, né, o professor, o mestre, diante dos seus discípulos, ele fez uma pergunta: como é que a gente sabe que a noite termina e o dia está aparecendo, está clareando? Aí um discípulo respondeu: é quando a gente consegue perceber de longe a diferença de um carneiro e de uma ovelha, ou de um cão. Ele fala: não. Ou então é quando a gente consegue perceber de longe a diferença de uma tamareira, de uma figueira. Também não. Mas quando é então?
é quando nós olharmos para um homem e uma mulher e percebermos nele ou nela a presença de Deus. Até então é noite em nosso coração, essa presença da caridade. Vamos pedir então que esses dois grandes apóstolos, como já falei, essas duas grandes colunas, né, nos inspire, sejam modelos e intercedam pela nossa fé, pela nossa esperança, pela nossa caridade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.